Olá, boa noite. Começamos o Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. O grafite nasceu nas ruas como forma de expressão, resistência e ocupação dos espaços urbanos. E com o passar dos anos, tornou-se uma das linguagens mais importantes na arte contemporânea, conectando territórios, culturas e pessoas. No Cultura Livre de hoje, vamos conhecer a trajetória de Jean Siqueira, conhecido artisticamente como Sique. Com 14 anos de carreira, o artista cuiabano já levou a sua arte para diversos estados brasileiros, mas também para países como Itália, Suíça, Espanha, Áustria e Chile. Seus murais realistas, marcados por olhares expressivos, ancestralidade e referências à cultura negra, transformam os muros em verdadeiras galerias a céu aberto. Boa noite, Sique. Olá, boa noite, um prazer, satisfação estar aqui. Satisfação é toda Obrigado nossa pelo te convite. receber aqui, falar um pouquinho aí de 14 anos de carreira, hein? Pois Cara, muito tempo, uma muito vida. tempo, exatamente, é uma vida dedicada ao grafite, né? Acredito que tenha mais alguns anos, mas que eu comecei a circular mais pelo meio é mais ou menos essa data, né? E é uma coisa muito incrível, né? Poder pintar em diversos lugares, poder estar ali externando, né, sentimentos ali numa pintura, no muro, reivindicando algo, falando sobre algo. E é só, Né? é verdade, esse sentimento eu acho que você expressa muito no olhar das Sim. pinturas. Você olha assim, aquele olhar tem vida, parece que se você fica olhando por muito tempo, parece que Parece você que está olhando para uma pessoa real ali, ela fala com você, isso é incrível. Esse lance do olhar é uma coisa muito... não chegou a ser proposital, mas é uma coisa que, como a gente tem os olhos como a primeira coisa que a gente fecha e abre, assim, é a visão, né, que a gente está ali. Então, eu sempre me preocupei mais em dar essa coisa no olhar, sabe? Para que as pessoas olhem e sintam ali, sabe? Naquele olhar ali, o impacto do que está sendo passado ali. Então, sempre vou ali, afino mais aquilo ali para ficar uma coisa que chame mais atenção do desenho, sabe? Que eu acho interessante isso. E uma coisa assim que eu já escutei, que os olhos são a janela da alma, Exatamente. né? Então, Eu acho que essa frase é do Modigliani, se não me engano, né? É isso, eu não lembro de quem, mas eu já escutei aí da vida. Mas, Jean, vamos lá, voltar ali para um pouquinho do início da sua carreira, né? Quando você começa a ver o grafite, se interessar. Então, como que foi essa sua relação com o grafite? Em que momento você percebeu que a arte urbana faria parte da sua vida profissional mesmo? Entendi. Então, tudo deu início, tipo, desde moleque eu já me engraçava ali, fazia uns desenhos e tal. Tinha pessoas da minha família que já desenhavam, né? Tipo, tinha tio, até meu pai mesmo esboçava os desenhos já. Sempre tive uma família muito artística, assim. Musicalmente, desenho. E já mais adolescente, eu tive contato com o skate. Comecei a andar de skate, conheci uma galera. Nisso eu tive contato com a tatuagem, primeiramente. Tive contato com a tatuagem, vi as pessoas com a tatuagem e aquilo ali me despertou tipo, pô, isso aí é legal, entendeu? Isso é legal. Eu comecei a me aprofundar mais e querer saber mais. Nisso eu fiz a minha primeira tatuagem. E nesse desenrolar de gostar e de tudo isso, eu comecei a pesquisar mais, que na minha época não tinha internet, não tinha esse acesso que tem hoje. Era uma coisa um pouco mais complicada, era revista, sabe? Era revistas, realmente, que tinham. A gente comprava as revistas e folheava ali e olhava. Aí, nesse decorrer, eu me tornei tatuador, comecei a estudar e comecei a viajar para outros lugares para aprender sobre a tatuagem. E nisso eu conheci um tatuador em Cuiabá que ele era grafiteiro. Ele é a primeira geração de grafiteiros de Cuiabá, coincidentemente. O Edson, até mandar um salve para ele. Edson? Sim. Eu tenho tatuagem dele. Legal. Pô, o Edson trabalha comigo no estúdio até legal. hoje. Aí a gente teve esse contato, eu fiz uma tatu com ele, a gente conversou e eu tive esse contato. E ele sempre via meus desenhos e falava, porra, Jean, você já fez grafite, cara? Seus desenhos é massa, porra, dava uns grafite legal, cara. Eu falei, rapaz, será, cara? Já tatu, já é muita coisa, né? Tipo, ele falou, não, se joga, velho. É uma coisa que eu acho que vai dar bom, você tem talento, pá, vai. Aí, numa dessa, na pilha dele, de outros amigos, o Edson sempre estava em contato com muito grafiteiro. Quando eles vinham para Cuiabá, eles ficavam no casa do Edson.
do Edson normalmente. Aí eu tive contato com essa galera, a galera pilhando, e a galera sempre estava pintando, vamos pintar um dia. Falei, vamos pintar. Aí eu fiz o primeiro, desde aí então, não parei mais. Que legal. E aí como que foi ver a primeira obra, assim, né? Quando você olhou e falou, cara, eu posso, né? Isso aqui tá dentro do... O lance que a gente tem é aquele receio, né? Sim. É aquele receio, assim, não sabe como que é, não sabe como que é a aceitação, a polícia, tem tudo isso, né? E o primeiro muro que eu pintei foi um muro, como que se diz, um muro que não tinha problema, tipo, a pessoa tinha autorizado a fazer o muro, então foi tranquilo, sabe? Sim. Mas normalmente eu pinto lugares abandonados, que não tem uso, que não tem ninguém morando, ou normalmente as pessoas pedem, sabe, para pintar. E foi tranquilo e vai desenrolando, acontecem os enquadros da polícia aqui, os enquadros ali, mas é uma coisa comum, né, disso acontecer. Tá dentro do previsível, da arte, exato. né? É mais fácil não acontecer do que das artes de rua, sim. E você costuma dizer que o grafite ele é uma arte democrática, né? Sim. Então, o que isso significa para você? Assim, eu acho que está bem dentro desse lugar assim que a gente está trazendo aqui. Exato. O grafite é uma arte democrática porque ela não está fechada em galerias, eu penso. Sabe? Querendo ou não, galerias de arte, na maioria das vezes, são lugares elitizados, correto? São lugares elitizados e muitas pessoas não têm acesso. Não se sente pertencente, até às vezes pode até ser entrada gratuita, só que a pessoa não se sente pertencente àquele lugar. Exatamente. E com isso eu vejo o grafite como essa forma da democratização da arte, sabe? Você vai ali, faz uma arte, a pessoa está saindo do trabalho, cansadão, ela olha e fala, pô, olha que bonito isso, cara. Vê lá um painelzão num prédio, sabe? E fala, porra, que da hora. Causa uma reflexão, sabe? Causa um impacto, dá uma alegria, sabe? Então eu penso nisso, pessoas que não têm acesso, poder ter acesso através do grafite, sabe? Sim, muito bom. E a gente viu, né, você falou também que a sua arte, ela é marcada pelo realismo, né, a gente percebe, e também ela vem muito dessa coisa da ancestralidade, da matriz africana. Então, como que começou nessa identidade? Você falou, não, é isso que eu quero falar do meu povo, da minha ancestralidade, sobre mim, né? Sim. A gente está agora na arte contemporânea, que a gente tem até visto o tropicalismo voltando, da gente ter orgulho de falar, por exemplo, Mato Grossense, do siriri, do cururu, da viola de coxo, do que é nosso, Sim. né? E como que no grafite isso também influencia, né? De você trazer a sua representatividade, trazer a sua identidade, né? Ancestralidade, povos de matrizes africanas, indígenas. Sim. Então, isso veio através de uma construção, né? De uma consciência racial que a gente vai tendo, a gente vai adquirindo e a gente vai sentindo a necessidade disso durante a nossa trajetória, né? Nesse mundo aqui. A gente sente como é, sabe? E com isso vai trazendo as reflexões na nossa cabeça, sabe? Tipo, porra, eu tô no restaurante aqui, tipo, quantas pessoas pretas tem nesse restaurante aqui, curtindo, e como eu estou curtindo, sentado aqui comendo. Aí você começa a observar esse tipo de coisa, que as pessoas negras que têm em determinados lugares, elas estão em subserviência, sabe? Estão servindo, são garçons, estão limpando o chão. Então a gente começa a analisar a partir daí. Eu vim de uma família metade negra e metade indígena. A minha família paterna são parecis. Tanto que o meu sobrenome, Oiamaré, é um sobrenome indígena. Sim. Então veio a partir daí, sabe, das minhas vivências como ser humano mesmo, sabe, do que eu passei, do que eu passo. Então eu passei a retratar isso no meu grafite, sabe, que é interessante falar sobre mim, falar sobre minha vivência, falar sobre o meu povo, sabe, falar sobre minha cidade. Então eu acho que é essa a história, sabe. Sim, exatamente. São tanto a cultura hip hop quanto a referência indígena e negra são referências muito importantes, né, na sua trajetória, e a gente vê isso refletido na sua obra, porque é isso mesmo, né? Você começou a estudar quem era você, trazer de referências a própria família, o próprio cotidiano mesmo, né? Os ribeirinhos, trazer isso, né? E
como que também foi para você? Você começou a fazer e se popularizar, né? As pessoas começaram a saber, nossa, aquele ali é o Siqueira, né? O trabalho do Siqueira. Então, como que foi para você ter a sua obra reconhecida já com essa marca, né, sua, né? Hoje eu consigo identificar que aquela obra ali é do Siqueira, por causa que traz o realismo, olha o olhar, as referências que ele costuma trazer de cores. Então, tem um estudo, né, de paletas, de cores, de tudo que de como você vai colocar isso nesse mural, né? Então, as pessoas reconhecem normalmente por conta dessas características que você falou, né? Os olhares marcantes, uma coisa mais realista. Mas eu tenho uma coisa muito engraçada a se falar aqui. Quando eu comecei a pintar, eu comecei com meus primeiros personagens, estava, na verdade, num processo ali de aprendizado mesmo, de estudo. Eu fazia os desenhos, os meus primeiros personagens, eles não tinham boca. Porque boca, para mim, era uma coisa muito difícil de fazer com spray, tá ligado? Então, era uma coisa muito louca, assim. E meus personagens, todos do início, eram todos sem boca, era só o nariz e os olhos grandes. Então, eu sempre peguei nesse rolê dos olhares, sabe? Daqueles olhos grandes, aqueles olhos marcantes. Aí, depois de muito tempo estudando, na época os sprays não eram especiais para o grafite como é hoje, como tem marcas específicas para grafite, sabe? Baixa pressão, alta pressão, caps com determinadas linhas e técnicas novas. Então, isso com o tempo eu fui aperfeiçoando. Tipo, na tatuagem eu busco mais uma coisa mais realista. Reproduzir uma fotografia, reproduzir um animal mais realista. Então, isso acabou automaticamente passando para o grafite. Entende? Então, acabou passando para o grafite. E nisso veio toda essa questão racial, todos os incômodos, todas as alegrias foram passadas para o muro, assim, sabe? Então, você percebe também, além da emoção, né, que vem transmitida nos seus murais, a gente sente, consegue ver se a pessoa está sorrindo, parece que você sorri, que ela está sorrindo para você. Mas também o seu trabalho foi criando, amadurecendo, né? Sim, não vamos sim. dizendo que foi melhorando, foi amadurecendo. Foi amadurecendo. Foi criando outros patamares, né? Foi para indo para Exatamente. outros lugares. Então, quando que você fala que foi um momento de chave, de virada, e que você começou a receber convites, que você começou a ir para outros estados, outras cidades, outros países, né? Como que funcionou esse processo para você? Você foi convidado? Como que funcionou isso? Então, as primeiras vezes que eu viajei fora do Brasil foi por conta própria, sabe? Porque eu sempre fui daquele rolê de buscar o que eu estou procurando, sabe? Se na minha cidade não tem tantas referências, eu vou aonde tem as referências. Então, eu me agilizei na tatuagem, que é a minha fonte principal de renda, a tatuagem. Fiz o corre, juntei uma grana e fui embora. Nisso da busca da tatuagem, na busca da arte, na busca de mais conhecimento sobre o grafite, e viajei para vários países. Saí num rolê e morei em vários países, assim. E nesses lugares que eu fui parando, eu fui fazendo amizade e pintando, sabe? Conhecendo, pintando, conheci uma galera do estúdio, fiquei trabalhando uma época com essa galera, mudei para outro país, conheci uma outra galera, pintei nessa cidade, então assim, sabe, meio nômade de cada lugar, e nisso buscando todo esse conhecimento, e técnica, e material, sabe? A mais circular em eventos de grafite tem pouco tempo que eu comecei a circular. Na verdade, eu não tinha nem esse conhecimento, só para você ter ideia, eu não tinha conhecimento desse... Eu sempre via, já com o Instagram, eu via a galera pintando em tal lugar, aí eu trocando ideia com um amigo, ele falou, Jean, tem um circuito aí de festivais de grafite rolando, cara, você tem que participar, pô, tipo, né, você tem que botar esse trampo aí para rodar, cara, e tal, aí eu comecei a me inscrever. Então, tem pouco tempo que eu tô circulando nesse meio, e é uma coisa muito incrível, né, você sair, essa troca, conhecer, pintar em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, conhecer técnicas diferentes, sabe? Então é mais ou menos por aí, assim. E você, de cada lugar desse que você foi, você acaba trazendo uma referência, Exato. acaba mudando um pouco o seu estilo, trazendo, ou incorporando algo ao seu estilo inicial. É sempre aquela história, né? A gente nunca aprende o definitivo, assim, é sempre Work in progress. Exato. É uma coisa sempre acontecendo. Sempre é uma técnica ali que você não sabia, sempre é porra, ô Jean, não faz isso aqui não, cara, faz isso aqui, ó, que você vai, você vai lá e fala, caramba, velho, não sabia disso. Então é essa troca que é importante, sabe? E você não teve uma escola para você falar, não, fiz uma escola de grafite, não, você foi aprendendo na comunidade ali, lidando com... Na verdade, eu fui um pouco autodidata, mas eu tive referências, como eu falei, eu tive referências do Edson, tive referências de outros grafiteiros, do Caps, que é de São Paulo, Babu também, que é uma figura, né, bem presente aqui.
E eu fiz um workshop de stencil com o Babu, quando ele recém voltou, sabe? Eu estava iniciando ali no grafite, o Babu estava dando uma oficina, eu fiz uma oficina com o Babu de grafite. Então, essa troca de informação, essa troca de ideia foi me expandindo. Tenho muita referência minha referência veio muito da tatuagem, sabe? Porque foi meu primeiro estudo assim sobre esse rolê foi a tatu. Então, muito do que veio nas revistas de tatuagem tinha uma página que falava de grafite também. Então, era tudo ali, sabe, interligado. Então, uma coisa foi levando a outra, sabe? Tipo, então, fui desenvolvendo, via referências da internet, via referências das revistas. Sim. Aí já começou a ter as revistas de grafite. Então, fui construindo isso aí durante esse tempo. E qual que é a conexão da tatuagem com o grafite, né? Qual que é a diferença de fazer o desenho na pele e depois isso num mural ou numa tela, né? Eu acho que a diferença são as superfícies, tá ligado? Perfurado. A diferença são as superfícies. É uma pele e ali um muro. Mas eu penso que o processo criativo é a mesma coisa, sabe? O processo criativo é a mesma coisa. Você cria o desenho, vai lá, tatua, sabe? Às vezes eu faço uns desenhos autorais para tatuagem que aquele desenho autoral, quando eu não tatuo ele em ninguém, ele vira um grafite. Sabe? Então, vice-versa, é uma troca. Ali o grafite, a pintura a óleo também, que é uma coisa que eu pratico muito, a pintura a óleo, o spray. Na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa que gosta de experimentar muitas técnicas, sabe? Desde moleque, eu sempre gostei de experimentar muitas técnicas, assim. Desde modelagem, desde escultura em madeira, sabe? Pintura a óleo, pintura em aquarela, então... Uma criança arteira. Exatamente, eu sempre fui uma criança muito arteira, Dona Edna, Dona Edna sabe. E sabe, isso, eu sempre fui muito curioso, sempre gosto de experimentar muitas técnicas e eu acredito que uma coisa enriquece a outra, sabe? Sim. Uma prática de uma coisa vai influenciar na outra e vice-versa. Eu acho que a arte é essa coisa múltipla, assim, sabe? Que uma coisa pode ir levando a outra e você vai criando aí uma estética, né? Concordo mesmo. Recentemente você participou do festival no Chile, é o Monte Graf, né? É o Monte Graf, sim. Como que foi essa experiência, né? Que ela deixou de aprendizado aí para você? Cara, eu até falei numa publicação, eu achei o Monte Graf um evento incrível, assim, a galera muito firmeza, assim, uma galera que realmente vive o hip hop na pura essência, assim, do hip hop, sabe? Uma galera correria, faz as coisas assim acontecer, sabe? O cara se programa durante o ano inteiro da vida dele para fazer aquele rolê, sabe? E a troca, você conhecer pessoas de outros estados, outros países, como eu falei, né? Essa troca de informações, a troca de ideias, sabe? Aí entra o grafite, entra o rap, que é uma coisa que está sempre interligada ali no hip hop, o DJ, a galera dançando, é uma coisa incrível. Foi uma experiência incrível, assim, sabe? Em outro lugar, sabe, uns picos assim que você fala, caramba, velho. Muito massa. E o grafite ainda, a gente sabe como as artes urbanas ainda enfrenta muito preconceito, né, em alguns espaços. Como que você enxerga a evolução, né, e o reconhecimento dessa arte aí ao longo dos anos? Você que já tem 14 anos, né, dentro da arte, mas a gente sabe que é uma arte bem antiga que vem com o break, o DJ, o grafite, os elementos do hip hop, né? O grafite melhorou bastante em questão de aceitação, assim, se popularizou mais, eu digo, né? Mas acontece ainda, tipo, muitas vezes eu estou fazendo grafite, quem chama a polícia são pessoas que passam pelo lugar e ligam para a polícia, falam, mesmo sendo autorizado ou não autorizado, sempre vai ter alguém, sabe, que vai ali e vai denunciar. Eu acho que esse preconceito sempre vai incomodar, sabe, sempre vai ter, sempre vai acontecer, porque o grafite, além de ser uma pintura no muro, ela tem uma expressão, ela tem uma linguagem, ela fala sobre algo, ela critica algo, sabe? Nunca ela é só algo bonito, decorativo, nunca é só a beleza, bonito, colorido. Tem o picho também, que é uma coisa muito efetiva também, que a galera tipo fala, mas o grafite é bonito. Não, tudo está interligado, sabe? Quando eu comecei a pintar, antes de tudo, eu fazia um tag, sabe? Eu fazia um tag. Então, a partir disso aí, eu tive a vontade de pesquisar outros estilos e aprender, entender e fazer a parada acontecer, entendeu? Então, eu acho que tudo interligado. E esse preconceito, eu acho que é uma coisa que sempre vai existir. É uma coisa que incomoda e tudo que incomoda sempre vai ter alguém que
vai contra. Exatamente. Né? Mas você acredita que a arte urbana ela tem o poder de transformar as comunidades, né? Provocar reflexões sociais e transformar ali o ambiente, né? Você vem de comunidade, né? Então, como que isso também altera, a partir de você começa a ir para a arte urbana, também altera o seu círculo familiar, seus primos, irmãos, família, né? Também começa a provocar questões ali, né? Então, como eu falo, o meu grafite particularmente, ele nunca é uma coisa de bonito, só uma coisa bonita. Eu sempre tento buscar algo que está ali, sabe, naquele lugar. Normalmente, quando eu vou pintar um lugar, eu pesquiso, eu vejo o que está acontecendo ali, quais são os anseios ali, quais são as carências daquele lugar. Eu tento mostrar isso, sabe? E, tipo, é mais ou menos isso, sabe? Tipo, mostrar, falar sobre quem não tem não tem a oportunidade de falar. Eu tento ser a voz daquela pessoa que não tem a oportunidade de abrir a boca para falar alguma coisa, sabe? E o grafite, o hip hop é uma coisa que salva muitas pessoas, né? Em todas as comunidades do Brasil inteiro, no mundo inteiro, sabe? Em projetos, sabe, tipo, influenciando a molecada aí a sair de uma vida do crime, sair das drogas, a pessoa pode dançar, a pessoa pode fazer o grafite, pode ser um DJ, sabe? Então é uma coisa que abre a cabeça do molecada, até teatro, música, sabe? Porque normalmente esses lugares... A cultura salva, né? Com toda certeza, a cultura salva, sabe? E eu penso que é por esse caminho, né? Um povo sem cultura é um povo sem memória, exatamente, sem exatamente. história, Um povo né? sem memória deixa com que as atrocidades do mundo se repitam. Exatamente, entende? A gente tem que estar sempre reforçando exatamente, ali. A gente tem uma memória que não é muito boa não mesmo. Não é muito boa, a gente acompanha por aí. Muito bom ver seus trabalhos, sabe? Ver você produzindo esse crescimento aí. Quem quiser tatuar com você, quiser chegar, onde você fica hoje, ou quiser encomendar um trabalho, porque você também é artista plástico, leva os murais para a tela, das telas para os murais. Faz 1000 coisas. Então, onde a gente encontra o Siqueira hoje? Então, atualmente eu atuo na região central de Cuiabá, no centro histórico de Cuiabá. Sim. E na Pedro Celestino, né? No centro, Pedro Celestino, aí tem meu Instagram, que a galera quiser me contactar. Produção tem o Instagram aí, produção. Solta o Instagram do Siqueira pra gente ver. Aí, ó, Isso. É só clicar ali, tem o WhatsApp. Exato, clicar ali, tem o Insta, tem as pinturas, tem a tatuagem e tem o Instagram também do Tattoo Gallery, que é do estúdio, né? Específico, que é mais tatuagem. Tem outros artistas que trabalham comigo, né? Então é só contactar, mandar um alô que a gente tá aí. Tá aí sempre, né? Sempre. Pra trabalhar. Pra trabalhar. Muitos. E quantos anos de tatu já, Siqueira? Cara, a tatu veio antes, né? A tatu veio antes do grafite, já tem uns 20 e tantos anos de tatuagem. Eu sou a terceira geração de tatuadores de Cuiabá, segunda ou terceira geração de tatuadores. Tem uma história aí gigante também por trás. Parabéns, Siqueira, pelo trabalho. A gente ficou muito feliz de ter você aqui, poder contar um pouquinho da sua história, falar. Fico feliz pelo convite, obrigado. A gente que agradece, de verdade mesmo. E ficamos aí de olho em você, nos seus trabalhos, e a gente acompanha já há muito tempo. Acho seu trabalho incrível. Acho que Cuiabá, quando fala em Siqueira, a gente tem um orgulho mesmo de você, do seu trabalho, continue e que a gente possa ver você ir alcançando vários patamares, vários lugares e ver a sua arte crescendo e tomando esse rumo lindo aí que ela vem trilhando aí desde o início, né? Desde as tatus. Valeu, muito obrigado, agradeço novamente, né, pelo convite. E é isso aí, vida longa. Vida longa, valeu. E vocês aí de casa, fiquem com a gente, que no próximo bloco tem mais Cultura Livre. Valeu, até mais.